Olá, paz seja convosco. Estamos no mês de abril e esse mês a Rede Seiva, em suas células e no Culto Raízes, está trabalhando com o tema Cura da Alma. E hoje eu quero trazer para você um tema muito especial. Um tema onde Deus, Ele nos fala que Ele não tem pressa, mas Ele tem propósito. A cura começa em você. E eu quero trazer para você algo muito especial da parte do Senhor. Muitas vezes esperamos mudança em todos, mudança ao nosso redor. Mas lembre-se disso, antes de querer mudança ao nosso redor, Deus começa dentro de nós. Lá em Filipenses 1,6 diz assim, que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo, ele não está falando do todo. Esse versículo, ele não está falando do arredor. Esse versículo é pessoal. Esse versículo está falando de mim e de você. Deus começou uma obra em nós. Deus começou uma obra em você. E é Ele que vai terminar. O nosso Deus não faz nada pela metade, mas você precisa permitir que Ele continue. Talvez você já ouviu o primeiro estudo, você ouviu o segundo, nós estamos no terceiro. E muitas vezes parece até repetitivo, na verdade, o que Deus quer é terminar o processo que Ele começou. E Ele depende da sua permissão, Ele depende do seu acesso. Deus, Ele não trata a superfície primeiramente, Ele vai na raiz. Ele não vai tratar somente aquilo que aparece, somente aquilo que as pessoas veem, aquilo que você muitas vezes expõe. Ele vai tratar aquilo que está dentro. Muitas vezes queremos que Deus mude situações, pessoas e circunstâncias, mas não damos este acesso que somente eu e você podemos dar, que é o acesso ao nosso coração. Em Salmos 147:3, o salmista ele fala assim: Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Deus não ignora a nossa dor. Ele entra nela para curar. Mas a cura exige entrega. O que ainda dói está nos revelando o que precisa e está sendo tratado pelo Senhor. Você sabia que nem toda dor que permanece é porque você não tem fé? Muitas vezes é Deus trabalhando em áreas com profundidade. Provérbios 20, no versículo 5, ele diz assim: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Existem coisas dentro de nós, existem coisas dentro de você, de mim, que Deus ainda está trazendo luz, ainda está trazendo consciência. Talvez hoje você se olhe e diga: pastor, eu não consigo entender o que ainda precisa. É porque Deus ainda está trazendo clareza na sua mente. A sua oração diária precisa ser: Senhor, tira as vendas dos meus olhos. Pai, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser alguém diferente. Eu quero, meu Pai, viver a totalidade, não somente da promessa, mas também da cura e da restauração. Você sabia que pedir para o Senhor trazer luz a algo que ainda tem escuridão na sua vida, também faz parte da cura que Deus quer fazer em você. O tempo que nós estamos vivendo, o tempo de espera, o tempo faz parte do processo. Você conhece, lá em Eclesiastes 3:1 fala o quê? Tudo tem o seu tempo. E há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Se nós formos lá em Salmos 34:18, o salmista diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-os de coração abatido. Mais uma vez, o Senhor, ele fala sobre a importância de ter um coração aquebrantado. Todo coração aquebrantado é um coração que é humilde, é um coração que reconhece que precisa ser tratado, é um coração que, independente do cargo, independente da função, independente do tempo que já conhece a Jesus, é um coração que sempre se coloca a ponto de ser transformado, é um coração ensinável, é um coração manso. Deus não trabalha com pressa, irmãos. Deus não trabalha no teu tempo, Ele não é imediatista, não. Ele trabalha com propósito, Ele trabalha com intenção. Se ainda está em processo, é porque Deus ainda está agindo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Muitas vezes você percebe que as emoções, elas voltam, né? Nós trabalhamos muito sobre isso no início do mês de abril. Sobre ciclos que muitas vezes eles voltam. Semana passada nós estávamos falando do perdão que liberta. E às vezes as emoções elas voltam. E não é porque você retrocedeu. Você já decidiu, você já orou, você já entregou. Mas muitas vezes ainda está sentindo aquele rancor, ainda está sentindo aquele mal-estar quando está perto de alguém por uma situação. Mas olha só, se nós formos ver lá em 2 Coríntios 4:16, sabe o que o apóstolo Paulo ele fala? Não, que nós não podemos desanimar. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Talvez a tua luta diária, talvez o teu dia a dia
tem te desgastado, tem te cansado, tem te deixado exausto, mas eu quero profetizar na tua vida assim como está na palavra do Senhor. Interiormente, no teu interior, você está sendo renovada, você está sendo renovado dia após dia. E esse cansaço que talvez você esteja sentindo, essa fadiga espiritual, emocional, muitas memórias ainda, muitas emoções ainda, de coisas que você viveu, de coisas que você já decidiu perdoar. Eu quero te dizer que isso que você está sentindo não é retrocesso, não. É uma alma que está sendo renovada aos poucos. Viva o processo de cura. Viva o processo de transformação. Saiba que não é da noite para o dia, não. O Senhor, Ele está dia após dia renovando uma porção em você. É por isso que diariamente você precisa ler a palavra. É por isso que diariamente você precisa orar. Você precisa ter o seu tempo de devocional. O processo, a cura, a transformação, ela não é imediata. Ela acontece diariamente. Sentir não significa voltar atrás, significa que Deus está tratando. O que você está sentindo, o que você está vendo, o que você está esboçando dentro do teu coração é o tratamento de Deus. Se sujeite. Muitas vezes nós vamos no médico aqui da terra, ele passa um tratamento de um antibiótico de 10, de 7, de 5 dias, a gente se sujeita àquele tratamento, mas muitas vezes nós não nos sujeitamos a esse tratamento de Deus. Responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade pessoal no processo. Deus faz a obra, Ele faz. Mas quem escolhe permanecer é você. Quem escolhe se permanecer sou eu. Em Gálatas 6:2 fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Você não precisa passar isso sozinho. Mas também não pode fugir daquilo que é sua responsabilidade. Muitas vezes a gente quer que alguém ore por nós, que alguém faça por nós aquilo que é nossa obrigação fazer. Deus, Ele cura, Deus, Ele faz. Deus, Ele tá no processo. Mas a obra quem faz é Deus. Nunca esqueça disso, que quem faz a obra é o Senhor. Mas quem permanece, quem se deixa ser curado, quem se deixa ser transformado é você. É você. A cura, ela exige, decisão contínua. A mesma decisão que você teve em perdoar no estudo passado é a decisão que você tem que ter diariamente. Todos os dias você escolhe perdoar. Escute isso com o seu coração muito aberto. Deus não está atrasado na sua vida, não. Deus não está agindo fora do tempo. Ele está trabalhando com profundidade. Ele é preciso. Aquilo que ainda dói, aquilo que ainda incomoda, aquilo que ainda mexe com você, não é sinal de abandono. É sinal de que Deus ainda não terminou. Tenha paciência. Ele está tocando em áreas que ninguém vê. Ele está restaurando partes que você achou que nunca seriam curadas. Então não fuja do processo, minha amada. Não desista no meio do caminho. Não tente acelerar o que Deus quer fazer por completo. A palavra de ordem deste dia é se permanecer. Se permaneça mesmo que você não esteja entendendo. Se permaneça mesmo se você ainda esteja sentindo algo. Se permaneça mesmo que tudo pareça lento. Permaneça. Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para terminar. E que o que hoje está sendo tratado em silêncio, amanhã será testemunho de uma cura completa que o Senhor fez na sua vida. Carregue isso no seu coração. Talvez hoje aqui estejam me ouvindo líderes, anfitriãs, membro de algum departamento da nossa igreja, alguma pessoa que ainda nem conhece a Jesus, uma pessoa que esteja longe dos caminhos do Senhor. Abre o teu coração para Jesus hoje. Abre o teu coração. O Senhor, Ele trabalha com intenção. O Senhor trabalha de uma forma no todo, no completo. Abre o teu coração. Não se limite em dar apenas uma área da sua vida para Cristo, não. Ele quer morar dentro do teu coração. Ele quer fazer morada dentro do teu coração. E Ele quer que você habite na sombra do Onipotente, porque ali você encontrará descanso. Um beijo no teu coração. Viva o processo de Deus. A cura que Deus faz, ela é uma cura processual. Ela é uma cura em camadas. Ela é uma cura em estágios. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai terminar aquilo que Ele começou. Fique em paz e viva o processo que Deus está propondo para você. Um beijo no teu coração.